que representa um taxímetro. Por quê? Porque cada quilômetro que você anda, você está no quilômetro zero, e você pisou no carro, na entrada do carro do táxi, você já tem uma bandeira, paga 1,50. Aí você andou 1 quilômetro, ele vai somar 2 vezes 1 mais 1,5, você sabe o valor que você quer, que precisa pagar. Então é um modelo estático. Quando você terminou, parou, ele já sabe quanto você vai pagar. Isso aqui é um modelo estático de um sistema. Por exemplo, o modelo descrito para aquele sistema lá do taxímetro. Mas existem modelos que nós conseguimos descrever através de equações diferenciais, né? Então, esses modelos, por exemplo, escrito assim, ó, 3dy dt mais 5y igual a u, por exemplo, essa é uma equação diferencial. Veja que agora o modelo não é mais estático, e sim, o modelo é dado por uma função diferencial. Tá? Veja a resposta desse problema aqui, ó. Se você atribui o valor para x, você encontra o valor do y, é um valor fixo. Mas aqui, não. Aqui você não vai encontrar o valor fixo, você vai encontrar o quê? Uma função, que é a resposta para essa equação. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o que? O modelo, que é o chamado sistema dinâmico. Tá? É o que nós vamos trabalhar, porque nós vamos usar a equação diferencial. Então, nesse sistema dinâmico, nós vamos conseguir descrever a maioria dos processos que nós estamos trabalhando. Tá? Então, recapitulando, sistema estático ou instantâneo, você pega, atribui um valor e você consegue encontrar outro, através desse modelo. Né? No segundo, você tem uma equação diferencial. Agora, o seu modelo é descrito por uma derivada. Pode ser uma derivada de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Né? Nesse caso aqui é a primeira ordem. E a solução dela vai ser o quê? Uma função, uma família de funções, tá? Que vão ser resposta para essa equação. Neste caso, então, o sistema é um sistema dinâmico. Mas pode ser também que você tenha o seguinte, você tem um sistema, né, que a gente chama de, dado essa equação diferencial, sistema parâmetro concentrado e parâmetro distribuído. Então, veja, eu saí do estático, ou então poderia estar no estático, teria problema, né? Mas eu estou agora com o modelo, tá, de um sistema que eu estou avaliando não só mais um parâmetro, eu posso avaliar 2 parâmetros, 3 parâmetros, né? Então, quando eu for avaliar sistema com um parâmetro, e esse parâmetro vai ser dado por uma equação diferencial, dessa forma, por exemplo, 3d2y dt2 mais 5dy dt menos 3y igual a 2u, por exemplo. Veja que a função que eu estou olhando para cá, ó, é dada por y. E a variável que eu estou considerando é t. Então, nesse caso, essa equação diferencial, que é dada por um sistema dinâmico, é considerada apenas uma variável t. E, portanto, a gente chama isso aqui o sistema o quê? Concentrado. A parâmetros concentrados. Tá? Concentrado. Porque uma equação diferencial tem uma variável. Mas pode ser que você tenha um outro exemplo, tá, de uma equação agora, que não seja apenas um parâmetro, 2 parâmetros. Como é que eu identifico isso? Aí, nesse caso, eu vou ter derivados parciais. Eu vou ter assim, ó, d rho f, d rho x, 3 d rho f, d rho x, menos 4 d rho f, d rho y, que é igual a 6, por exemplo. Veja que agora as minhas equações são formadas por derivadas parciais. Aqui eu tenho d rho f, d rho x, né? Deixa eu apagar, ver se eu consigo apagar um pouquinho aqui. Esses pedacinhos aqui, ó. D rho f, d rho x, ó, menos 4 d rho f, d rho y igual a 6. Observe que a derivada agora aqui, ó, depende do x nesse primeiro momento, e no segundo depende de quem? Do y, diferente da primeira. A primeira depende de quem? Do t. Então, nesse caso, a gente chama de parâmetro distribuído. Tá? Coisa boa para nós, ó, é que nós não vamos trabalhar com parâmetro distribuído. Olha só, nós não vamos trabalhar com parâmetro distribuído, nem vamos trabalhar com estático. Tá? Vamos trabalhar com modelo dinâmico e de variáveis o quê? Concentrado. Tá bom? Uma outra coisa que tem de importante como conceito, né,
são chamados sistemas invariantes no tempo e sistemas variantes no tempo. O que significa exatamente isso? Significa que você tem um modelo, tá? E que esse modelo, mesmo no decorrer do tempo, ele continua valendo. Por exemplo, se você olhar as leis de Newton, por exemplo, onde você tem massa, por exemplo, força, massa vezes aceleração, desde 1800 vem vindo, 1700 vem vindo, até hoje vale. Então, esta é uma lei que, apesar de ter mudado o tempo, ela não mudou. Ela continua. Claro que tem algumas coisas mais que foi acrescentado, mas ela não mudou. Então, significa o quê? Ela é invariante no tempo. Mas existem leis que elas se comportam de forma que, ao mudar o tempo, ela também muda seu comportamento. São leis que dependem do tempo. Tá? No nosso caso, nós vamos trabalhar também com sistemas que não variam, serão invariantes no tempo. Então, percebo, o que acontece? Claro que cada um desses aqui, eu estou falando para você, mas existem demonstrações para cada um deles. Né? Você precisa provar cada um deles. Primeiro, provar que o teu sistema é invariante no tempo, provar que o sistema é linear, você precisa provar que é parâmetro concentrado ou distribuído, você precisa provar se é estático ou dinâmico, você precisa mostrar no sistema. Né? Verificar se o sistema é de uma entrada, uma saída, várias entradas, várias saídas. Tá? Então, você precisa construir no nosso caso aqui, eu quero que vocês conheçam bem isso, tenham bem claro como funciona, tá bom? E o que acontece? De posse dessas propriedades, a gente consegue então começar a entender como funciona a teoria de controle. E nós vamos trabalhar com que tipo de teoria de controle? Nós vamos trabalhar com teoria de controle, onde ele é um sistema, observe, é um sistema dinâmico, invariante no tempo e linear. Tá ok? Esses são os sistemas que nós vamos trabalhar. Claro que nós vamos usar ferramentas que a gente vai poder usar. Tá ok? Vamos ver mais um pouquinho do sistema, como é que funciona, que nós vamos explicar um pouquinho mais o que é um sistema com realimentação. Deixa eu só apagar a luz aqui rapidamente, tá? Bom, então, olha, nós estamos estudando classificação, vendo algumas definições, não é isso, que nós estávamos estudando anteriormente, mas agora eu quero trabalhar um pouquinho, discutir com você sobre sistema com realimentação. Né? Então, quando você faz o sistema, você tem, claro, vários objetivos, né? Mas aqui eu posso dizer para vocês que existem algumas classificações que vocês podem enquadrar aí o que vocês estão trabalhando ou então que vão trabalhar no exercício. Então existe sistema que se chama sistema regulador. O que é o sistema regulador? É o sistema que você vai projetar, tá? Com o objetivo de regular, por exemplo, regulador de velocidade, é um exemplo. Tá? Regulador de temperatura, é um exemplo de sistemas que são chamados de sistema regulador ou sistemas reguladores. E existem sistemas que são sistemas rastreadores, tá? Onde você quer fazer o seguinte, você quer que o teu sistema ele consiga seguir, rastrear um sinal. Né? Esse é o objetivo que você tem. Por exemplo, vamos supor que o pessoal trabalha muito com, digamos, a área militar. E você tem um certo dispositivo que está no ar, né? Vamos chamar de dispositivo. E você quer rastrear esse dispositivo. Então você pode projetar um sistema, de forma que o sistema o quê? Rastreia o dispositivo. Um exemplo disso são os aviões que chegam no aeroporto, né? Os aviões estão chegando e são rastreados, para você verificar se ele já entrou na área ou não. Né? Então são sistemas rastreados. Existem sistemas programados. Né? Esses sistemas programados, você tem sistema que você desenvolveu na área de automação, de robótica. Esses sistemas são sistemas que estão programados para executar aquela tarefa. Né? E muitos desses trabalhos hoje você já vê na indústria, né? Através dos robôs colaborativos. Mas nós vamos trabalhar com sistemas de controle em malha fechada, que eu estava falando para vocês. Por quê? O objetivo nosso, lembre, é tentar corrigir erros, não é isso? Veja, nós vamos tentar regular, ou o que a gente chama de compensar, ou compensador, controlar, não é isso? O nosso sistema. Então vamos trabalhar com o sistema em malha fechada. Agora eu quero chamar a atenção no fato que vocês precisam ter bem claro. Quando você tem um sistema, tá? Você precisa identificar se ele está em malha fechada.
Essa é a primeira coisa. Porque se ele tiver malha aberta, né, e você trabalhar imaginando que está em malha fechada, você vai ter um problema, porque a resposta em malha aberta é uma e a resposta em malha fechada é outra. E nós vamos trabalhar com sistemas que estão em malha fechada e, em particular, com a realimentação negativa. Essa é uma outra coisa muito importante, porque toda vez que nós vamos fechar um sistema, nós vamos apresentar, melhor dizendo, apresentar um sistema que ele estava em malha fechada. Então, por exemplo, se eu apresentar um sistema assim, ó, tá? Eu vou supor, tá, inicialmente, que nós estamos trabalhando que esse sistema está em malha fechada, significa que ele estava naquele diagrama que estava anterior. Esse diagrama aqui, ó, tá? Eu estou com esse diagrama. Vamos imaginar assim, ó. Uma realimentação negativa, tá? Aqui eu tenho, digamos, uma entrada e uma saída Y. Eu tenho, digamos, aqui um G e tenho um H bem aqui, ó. Tá? O sensor. Aí eu pego tudo isso aqui, ó, junto isso aqui, ó, no sistema, num pacote só e transformo nesse bloquinho que está aqui. Então eu vou supor, nós vamos trabalhar imaginando muitas das vezes, tá, que o sistema vai estar em malha fechada. E quando tiver em malha aberta, eu vou dizer, ó, o sistema está em malha aberta, para a gente trabalhar. Então veja, pessoal, hoje a nossa aula basicamente foi conhecer alguns conceitos, né, entender um pouquinho do sistema, entender, por exemplo, a diferença entre controle e automação. A nossa disciplina, ela está voltada para controle, ela não está voltada para automação. Por isso que eu mostrei para você a diferença, porque muita gente pensa que estudar controle é você estudar automação. Não, não é estudar automação. Agora, você pode muito bem usar o controle na automação, tá? Para que você melhore o desempenho do sistema. Isso é uma coisa fantástica, porque o controle veio exatamente para isso, ele veio para ajudar a automação, tá? Para que a gente tenha um bom desempenho no sistema, projetando, usando técnicas e conhecendo todas as definições básicas. Bem, e aí na próxima aula nós vamos começar a trabalhar então com planta de primeira e segunda. Vamos conhecer o que é a planta de primeira e segunda ordem, tá? E provavelmente já vai começar a conhecer alguns modelos matemáticos, começar a usar ferramentas matemáticas que vamos trabalhar, conhecer um pouquinho, a gente vai modelar alguns sistemas para vocês verem como funciona, como identificar essa planta de primeira ordem, como identificar a planta de segunda ordem, fazer os exemplos para vocês trabalharem. Tá ok, pessoal? Então hoje foi maravilhoso estar com vocês nessa aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa a mais. A outra coisa, anotem as dúvidas, ok? Porque nós teremos uma aula ao vivo, que eu quero que vocês tenham todas as dúvidas em mão para fazer as perguntas, para que eu possa respondê-las a contento, né? E claro, não sei tudo, né? Mas o que eu não souber, eu vou pesquisar e vou procurar para vocês. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, valeu!